Não se esqueça de dar o like. O meu parceiro desapareceu um dia depois de eu dar à luz. E ele ainda não foi encontrado. Já se passaram 2 meses. Uma mulher estranha começou a me assediar e disse que estava grávida do meu parceiro. Eu não podia acreditar. Temos 2 filhos juntos. Para garantir, pedi alguns exames e descobri que ele me transmitiu uma DST, que eu já tinha por algum tempo antes do parto. Ela não foi detectada em meu exame inicial com obstetra, então entre março e agosto é quando contraí a doença. É uma DST curável e não a transmiti para meu filho durante o parto, no entanto, estou arrasada. Meu coração está partido além da conta. Sua família, desde então, começou a dizer coisas maldosas sobre mim e a negar nossos filhos e nosso relacionamento de 7 anos. Tentei ser compreensiva. Afinal, todos estão chateados e lidando com o luto de alguma maneira, mas essa situação é verdadeiramente insuportável. Estou frustrada e com raiva, por não poder confrontá-lo. Estou irritada com a possibilidade de nossa vida juntos e nosso relacionamento terem sido uma mentira. Sinto-me tola, envergonhada e muito, muito triste. Eu odeio, o amo e sinto muito a sua falta, tudo ao mesmo tempo. Edição: ele é uma pessoa desaparecida, isso estando relatado desde 21 de agosto, quando não chegou ao seu destino, após sair do hospital onde dei à luz. Ele não entrou em contato com ninguém, desde aquele dia. As buscas pelos possíveis trajetos que ele poderia ter feito não deram em nada. Eu não tenho proximidade com a família dele e nunca tive. Meu relacionamento sempre foi apenas com ele e com nossos filhos. Tive um colapso, quando descobri sobre a DST, e contei à mãe dele. Eu disse que era repugnante. Ela começou a dizer para a família que eu o chamei de repugnante, sem contexto, então todos, inclusive pessoas da família com as quais ele não se dá bem e não conversa, estão despejando críticas sobre mim, como se eu o estivesse xingando sem motivo. Há várias coisas que a família dele omite da informação pública sobre o último dia em que ele foi visto, o que torna o seu desaparecimento estranho e confuso, seu vício e histórico criminal. No início, eu entendi, porque não sabia que ele estava usando ou fazendo coisas terríveis. Não achei que isso tivesse a ver com o motivo pelo qual ele desapareceu, mas agora, não sei. Meu parceiro disse à minha irmã que estava sendo perseguido pela mulher que me assedia e que o nascimento de nosso bebê poderia deixá-la louca, mas ele achou que ela aceitaria bem e finalmente desistiria, nos deixaria em paz. Obviamente, não sabemos agora, porque ele desapareceu no dia seguinte, mas o assédio continuou após o parto. A alegação de gravidez surgiu cerca de 3 dias depois de ele ter desaparecido e ela enviou a mensagem de um número desconhecido. Ela também começou a aparecer nos lugares da minha cidade onde costumo fazer compras, nunca a vi antes, mas acho que ela é sem teto e fica com um homem lá, conforme me disseram os familiares de meu parceiro, no início. A polícia disse que acreditava que ele estava usando novamente, mas não me parecia assim, embora saiba que as pessoas podem esconder isso. Outros ex-amigos dele, também usuários, disseram que ele não estava sóbrio. Também me sinto estúpida por não ter visto os sinais. A mulher que está me assediando também é viciada em metanfetamina e tem uma má reputação na comunidade, por ser instável. Eu não me relaciono com ela e ela me assusta muito. O hospital colocou um dispositivo antirroubo no meu bebê, por causa do comportamento e das ameaças dessa mulher. Nosso bebê era prematuro e ficamos no hospital por um tempo durante e antes de seu desaparecimento, porque tive pré-eclâmpsia grave. Eu sei que a história parece estranha, porque é. Há muitas partes que não foram contadas. Do ponto de vista público, ele é um pai devoto de 2 filhos que desapareceu nas trilhas de um quadriciclo, mas não é só isso. Possivelmente há drogas, uma perseguidora, mentiras, traições e roubos que ocorreram antes de seu desaparecimento. Eu contei tudo à polícia e a um investigador particular. Estou sóbria há mais de 7 anos e achava que ele e eu estávamos juntos nisso. Postei isso porque não consigo falar com mais ninguém além da minha própria família adulta, e eles acham que ele é terrível, por tudo o que aconteceu. Eu realmente precisava desabafar. Eu estou errado por trazer minha filha para a festa da minha cunhada? Eu, 33, estou com minha esposa, 33, há 6 anos e casado há 3. Temos um filho de 4 anos juntos e eu também tenho uma filha de 9 anos, da qual tenho a guarda exclusiva de um relacionamento anterior, que honestamente mal foi um relacionamento. Recentemente, minha cunhada nos convidou para um restaurante em comemoração ao aniversário dela, e ela disse para minha esposa trazer a família, o que entendi como minha esposa, eu, nosso filho e minha filha. Meus sogros conhecem minha filha desde que estou com minha esposa, eles a viram crescer, e eu simplesmente assumi que ela fazia parte da família agora.
Minha esposa foi à casa da minha cunhada, e o plano era eu encontrá-los no restaurante com as crianças um pouco mais tarde. Tudo estava bem na refeição, mas uma vez que chegamos em casa e as crianças estavam dormindo, minha esposa ficou muito irritada comigo por ter trazido minha filha. Ela disse que eu estava errado por tê-la trazido porque ela não é da família e que minha cunhada não a queria lá. Honestamente, nunca tive a impressão de que minha filha não era bem-vinda nos eventos familiares, do lado da minha esposa, e ninguém me disse para não trazê-la. Alguns estão me mandando mensagens e me chamando de coisas por ter trazido minha filha. Minha sogra me disse que eu estava tentando forçá-los a aceitar minha filha como parte da família. Todo mundo é o babaca, porque você nunca deveria ter se casado com alguém que não trata bem sua filha. Entendo, obrigado. Isso nunca aconteceu antes, embora minha esposa nunca tenha rejeitado minha filha. E quando nosso relacionamento começou a ficar mais sério, ela me disse que ficaria feliz em ser uma figura materna para minha filha, então não tenho certeza do que mudou. Quais detalhes sobre as mensagens? Minha cunhada me mandou uma mensagem dizendo que estava com medo de me dizer pessoalmente como se sentia e contou à minha esposa em vez disso, caso eu reagisse mal. Ela mencionou como achou que minha filha estava fora de lugar em um jantar familiar. Meu sogro foi a outra pessoa que me mandou mensagem, basicamente dizendo a mesma coisa que minha esposa. A atualização. Conversei com minha esposa e minha filha separadamente. Minha filha disse que às vezes se sente excluída pela minha esposa ou tratada de maneira diferente de seu irmão. Ela também mencionou como, às vezes, meus sogros não são legais com ela e fazem comentários sobre ela não se encaixar e apenas comentários gerais que a fizeram se sentir indesejada. Ela me disse que estava com medo de me contar, caso eu ficasse bravo com ela. Eu pedi desculpas a ela por não perceber como meus sogros a estavam tratando e por fazê-la ter medo de falar comigo. Minha esposa praticamente confirmou o que minha filha disse. Estou tão indignado e irritado com ela. Eu não entendo como alguém pode tratar uma criança dessa maneira. Ela é a menina mais doce que nunca fez nada para merecer isso. Eu simplesmente não entendo como eles podem ser tão nojentos e cruéis. Estamos planejando o divórcio, e minha esposa está planejando se mudar após o Natal. O divórcio espero que seja fácil, já que concordamos com a guarda compartilhada para meu filho. Depois que ela se mudar, ela terá meu filho todo final de semana, mas isso provavelmente mudará assim que ela conseguir sua própria casa. Sou muito grato por ela estar sendo tão gentil com tudo isso, não houve muitas discussões sobre o divórcio, o que é muito útil. Eu sou a babaca por dizer à esposa do meu pai para morrer, na frente de seus amigos e familiares? Minha mãe faleceu há pouco mais de um ano. Eu morava com ela, antes de ela falecer. Ela me deixou muito dinheiro e a sua casa. Como a casa ficaria vazia até que eu terminasse a faculdade, minha tia, do lado da minha mãe, e eu conversamos sobre isso e concordamos que ela ficaria lá. Ela está cuidando da minha avó e a casa dela é pequena. Vou voltar a morar lá, quando terminar meus estudos. Meu pai presumiu que minha mãe deixou o dinheiro para mim e a casa para minha tia. Eu não o corrigi, porque não confio nele e não temos um bom relacionamento. Atualmente, estou morando com ele, sua esposa Jan e as filhas gêmeas dela, 17, duas pessoas adoráveis em um apartamento de 3 quartos. Há 2 meses, ele descobriu que minha mãe me deixou a casa. Não tenho certeza de como ele descobriu, mas o fez. Desde então, não ouço o fim disso. Eu sou egoísta, por fazer todos nós ficarmos em um apartamento pequeno. Sou mimada, porque não compartilho minha herança. Sou uma pessoa terrível, por fazer as gêmeas pegarem empréstimos. Vocês entendem a ideia? Neste fim de semana foi o aniversário das gêmeas, na casa da minha avó. A maioria da família do meu pai estava lá, normalmente nos damos muito bem, a família da esposa dele e alguns amigos de ambos, juntamente com os amigos das gêmeas. Depois de abrir meu presente para elas, elas me perguntaram se aquilo era tudo. Eu dei braceletes com as pedras preciosas dos seus nascimentos, que elas adoraram, aliás. Tudo ficou quieto e perguntei o que mais elas estavam esperando. Elas disseram que Jan lhes contou que eu estava planejando surpreendê-las no seu aniversário, dizendo que iríamos nos mudar para a casa da minha mãe e eu iria ajudá-las na faculdade. Minha avó perguntou a Jan se isso era verdade e Jan começou a atacar-me novamente, perguntando o que ela poderia fazer para eu parar de ser uma vadia, que eu deveria ajudar, colaborar e ser justa. Eu disse a ela que ela poderia cair morta. Que minha mãe morreu para eu ter todas essas coisas que ela queria que eu desse às suas filhas.
Eu disse que, se ela quisesse que tudo fosse justo, ela deveria cair morta. Então, eu compartilharia tudo o que tenho com suas filhas, pois teríamos todas perdido uma mãe. Aí, ela e meu pai começaram a gritar comigo, minha avó e meus tios começaram a gritar com meu pai e Jean e, praticamente, tudo terminou depois disso. Durante toda a viagem de volta para casa, meu pai e Jean estavam recebendo ligações e mensagens de familiares e amigos, dizendo que estavam decepcionados com eles. Já eu estava recebendo mensagens da família de Jean, dos amigos das gêmeas e de alguns dos meus primos, dizendo que eu era egoísta. Normalmente, eu não brigo com meus primos. Então, estou começando a pensar que talvez eu esteja sendo egoísta e que exagerei na festa das gêmeas. Eu sou a babaca? Se a mãe da UP quisesse que os abutres ficassem com a casa ou pagassem pelos filhos do ex-marido irem para a faculdade, com certeza ela teria feito isso. Essas pessoas são horríveis, manipuladoras e abusivas. O pai dela, que deveria protegê-la, está apenas vendo um ganho pessoal. Não estou surpresa, no entanto. O verdadeiro caráter das pessoas parece vir à tona quando alguém mais herda. Ela perdeu a mãe, pelo amor de Deus. Agora, todos estão se acumulando sobre ela. Aquela situação no aniversário era uma tentativa de forçá-la na frente de um grupo de pessoas. Era um tipo especial de maldade e torção. Eu simplesmente não consigo entender como um pai poderia permitir que suas parceiras abuse de sua filha dessa maneira. É provável que ela queira cortar todo o contato com o pai depois de se mudar. Não é a babaca. Edição. Muito obrigada a todos pelo seu apoio. Quando todos que normalmente te apoiam dizem que você é um babaca, é difícil acreditar que você não é. Como alguns de vocês imaginaram, meus primos ouviram a palavra herança e ficaram gananciosos, e é por isso que tomaram o lado deles. Estou recebendo mensagens suas pedindo dinheiro, nesses últimos dias. Estou indo morar com minha avó paterna. Ela me pegou esta manhã e estamos transportando minhas coisas em vez de eu ir para a escola hoje. As gêmeas conversaram com seus amigos e eles me mandaram desculpas. Embora eu não vá pagar toda a experiência universitária delas, acho que vou ajudá-las a comprar livros e com a vida no campus. Elas realmente me apoiaram nisso, e isso é incrível. Estou rompendo relações com meu pai. Ele escolheu a Jean, em vez de mim, e não vejo isso mudando tão cedo. Bloqueei minha agora ex-namorada depois de descobrir que ela está noiva e não me contou, mas agora ela está deprimida. Minha agora ex-namorada, 28, recentemente se afastou de mim, 26, devido a problemas de saúde mental. Claro, fiquei muito preocupado com isso e tentei oferecer apoio sem pressioná-la durante um momento difícil em sua vida. Aos poucos, paramos de conversar. O relacionamento era mais recente, então eu não conhecia muito bem os amigos dela e decidi procurar suas redes sociais para ver se eu poderia ficar em contato com eles para atualizações sobre o bem-estar dela. Minha ex-namorada havia me dito durante nossos 6 meses juntos que ela não usa redes sociais. Quando encontrei os amigos dela online, também descobri que minha ex tem redes sociais e as usa regularmente. Para minha surpresa, descubro que ela está noiva de alguém desde 2019. Ao verificar registros públicos, o endereço principal do noivo dela estava listado como o mesmo que o dela. Fiquei chocado e perguntei a ela sobre essas coisas, apesar do estado mental dela. Ela negou o relacionamento e disse que terminaram em 2020, ao que apresentei uma foto deles em 2022. Ela me disse que sempre morou sozinha e comprou o lugar por interesse em conhecer novas áreas, não morando com um noivo. Ela disse que eu estava ficando louco e disse que não era da minha conta. Ela pediu para eu deixá-la em paz, e eu disse com prazer, após o que ela continuou falando descontroladamente. Acho que ela entrou em pânico e percebeu que estava perdendo parte do seu sistema de apoio. Parte de mim está chocada, feliz e aliviada por ter descoberto a verdade e saído fora antes de me envolver com essa pessoa, mas parte de mim se sente terrível por deixá-la quando ela está lutando e provavelmente contribuindo para isso. Acho que nunca saberei qual é a verdade completa ou se ela estava mesmo enfrentando dificuldades. Sou uma pessoa terrível por fazer isso? Contatei o noivo, vou avisar o que acontecer se ele responder. Edição. 24 horas depois, o noivo não respondeu ou não viu a mensagem em suas redes sociais ainda. A ex-namorada excluiu sua conta de redes sociais totalmente com fotos deles e informações dizendo que estavam noivos. Ela ainda tem outra conta de redes sociais que é privada e a usa ativamente, a qual eu não tenho acesso no momento. Ela adicionou 7 postagens a ela apenas nesta semana. Vou atualizar novamente se o noivo responder, não tenho certeza de quando será.
Ela estava mentindo para você e usando-o para obter compaixão, talvez até mentindo sobre a saúde mental. Obrigado. Não ajudou que durante nossa conversa ela disse que eu estava preocupado com nada e que não me envolvia. Ela até me chamou de louco por procurá-la, quando na verdade eu apenas encontrei suas redes sociais por cuidado e tentando apoiar. Uma vez que descobri todas as mentiras, minha suposição é que os problemas mentais dela são muito mais do que apenas depressão. Eu não sei muito sobre depressão, mas pelo que eu vi, acho que geralmente não vão tão longe para mentir e manipular os outros. A atualização. Contatei o noivo dela, que me deu muitos detalhes. Decidimos fazer uma ligação para resolver as coisas. Acontece que eles estavam juntos enquanto eu estava conversando com ela. Eles ainda estavam juntos quando eu estava visitando o lugar dela, e ela escondia todas as coisas dele, ou seja, roupas, PC, fotos deles na parede. Ela só me deixava ir lá quando ele estava fora da cidade a trabalho ou visitando a família dele. Ele disse que nunca soube de mim, e ela escondeu isso muito bem. Ele também explicou o seguinte: eles acabaram cancelando o noivado, mas ele terminou porque a pegou traindo não com um, mas dois caras diferentes durante o relacionamento de 5 anos deles, um dos quais aconteceu pouco antes dela começar a falar comigo. Ela enviava mensagens para eles, falava coisas picantes, etc. Ela fez a mesma coisa comigo. Descobri também que a maneira como a conhecia, as coisas que ela me disse são exatamente as mesmas coisas que ela contou ao noivo antes de se mudarem juntos e ficarem noivos. Essa garota me disse que queria casar e morar comigo exatamente da mesma forma. Além disso, aparentemente, o noivo a conheceu enquanto ela morava em outro estado e estava em um relacionamento com alguém do exército. Ela deixou o namorado do exército, que ela conheceu online, assim como o noivo e eu, para ficar com esse cara e se mudar com ele. O noivo disse que não está bravo comigo por nada disso e foi muito tranquilo e compreensivo, ambos concordamos que ela é louca. Então, parece que ela faz isso consistentemente e criou um padrão. Quase como se ela soubesse o que ia fazer antes mesmo de acontecer. Ela conhece todas as coisas certas a dizer para fazer o cara se apegar emocionalmente a ela, e depois faz o que quer assim que sabe que os tem nas mãos. Acho que, uma vez que ela se cansa deles ou começa a sentir culpa, ela corta e recomeça com uma nova pessoa e continua construindo mentiras sobre seu passado. Graças a Deus que escapei dessa bomba relógio sagrada. Eu achava que coisas assim só aconteciam em filmes. Essa pessoa é seriamente perturbada. Não me sinto mal por bloqueá-la de jeito nenhum. Edição. Ela falou com o noivo depois que entrei em contato com ele e disse a ele que eu menti sobre tudo. Quando ela se afastou em nosso relacionamento e disse que precisávamos de um tempo, ela voltou para ele implorando para que ele a aceitasse de volta, e ele disse não, haha. Provavelmente, ela teria voltado rastejando para mim depois se eu tivesse ficado por perto para apoiá-la em seus momentos difíceis. Parece que você escapou de uma bala. Sim, honestamente, estou assustado sabendo que ela não era quem dizia ser. Pelo que sei, ela poderia ter cometido um crime contra mim se eu tivesse permanecido nisso, e eu nunca teria visto isso acontecer. Você nunca pediu para conhecer os pais e os amigos dela? O relacionamento era bastante recente na época, a família e os amigos dela moravam longe, já que ela saiu de casa para morar com esses dois outros caras, ela também teve uma criação difícil e não tem mais proximidade com eles. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.